Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando mais uma aula, né, aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. A aula de hoje, de número 478, nós vamos falar de transformação de frações decimais em números decimais. Fração decimal é toda fração cujo denominador, aquele número que está ali abaixo do traço fracionário, é uma potência de 10. Ou seja, ela pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, diferente de múltiplo de 10, que é o 20 e o 30. Então, para que nós possamos dizer que uma fração é chamada de fração decimal, o denominador, ele deve ser uma potência de base 10. E vamos transformar essas frações decimais em números decimais. Lembrando que o número decimal é aquele popularmente conhecido como um número com vírgula, ou na sua forma decimal. Então, vamos fazer atividades. Nada melhor do que fazer atividades. Então, nós temos aqui, vamos colocar aqui uma fração, 61 décimos. Olha só, a leitura é esta, 61 décimos. Isso é uma fração decimal, porque o denominador, que aqui está, é uma potência de base 10. 10, 100, 1000. E vou transformar em um número decimal. É muito simples. Copie o numerador, como ele está. Estou copiando, 61. Agora, como o 10 tem um único zero, ele tem um único zero, significa que eu vou ter uma casa decimal. Neste caso, é claro que vai dar na mesma, mas sempre contando da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Então, uma casa decimal. Então, 61 décimos, que está na forma de fração decimal, a sua representação decimal é 6 inteiros e 1 décimo, ou 6,1. Então, nós estamos transformando frações decimais em números decimais. Vamos fazer mais uma. Nós temos aqui agora, olha, 129 décimos. Mesma coisa. Vamos copiar o numerador como ele está ali. Como o 10 tem um único zero, então a representação decimal desta fração também vai ter uma casa decimal, contando sempre da direita para a esquerda. Porque se você fizer isso daqui, olha, e contar da esquerda para a direita, não, está errado, porque na verdade seria 129 centésimos, e o que nós temos é 129 décimos, então isso está incorreto. Você tem que contar uma casa da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda. Agora nós temos aqui 3.116 milésimos. Por que estou lendo milésimos? Porque o denominador é 1000. Se fosse 10.000, décimos de milésimos. Se fosse 100.000, centésimos de milésimos. Novamente, eu vou copiar o numerador como ele está. Agora, como 1000 tem 3 zeros, a representação decimal deverá ter 3 casas decimais. Então, eu venho e posiciono a vírgula aqui. 3 inteiros e 116 milésimos é a mesma coisa que 3.116 milésimos. 3 inteiros e 116 milésimos é a mesma coisa que 3.116 milésimos. É só transformar, muito simples. Agora nós temos 634, agora que você já sabe tudo. Eu vou copiar o quê? Exatamente, eu vou copiar o numerador, e como nós temos 2 zeros, você não pode fazer isso se o denominador for 200, 300, 400, sempre relembrando. É importante que você saiba que o denominador, para ser chamado,
Para que a fração seja chamada de fração decimal, o denominador tem que ser uma potência de 10, não pode ser múltiplo de 10. Bom, então, como aqui no 636 centésimos, o 100 tem 2 zeros, subentende-se que a representação decimal vai ter duas casas decimais. Se você não quiser fazer direto, que é muito mais simples, claro que ninguém está dizendo que você não pode pegar o 634 e dividir por 100. Você vai chegar, é claro que você vai chegar no mesmo resultado, olha, você vai chegar no mesmo resultado. Agora, é muito mais prático você utilizar dessa regrinha para que você já faça a transformação de imediato, sem necessidade de fazer o cálculo. Agora nós temos 93 milésimos. Olha só o que vai acontecer aqui. 93 milésimos. Está na forma de uma fração. Fração essa decimal. Aí, se o denominador não fosse uma potência de 10, como que eu chamaria a fração? Aí você chama ela de fração ordinária. Então, nós temos as frações ordinárias e as frações decimais. As ordinárias são aquelas em que o denominador não é uma potência de base 10. Eu vou copiar novamente o numerador, vou analisar o denominador. É uma potência de base 10? É. 1000. Quantos zeros? 3. Então, a representação decimal deverá ter 3 casas decimais. 1, 2. Utilizo o algarismo zero para representar que aqui nesta ordem decimal está vazia, mas eu preciso utilizar de um símbolo, né? Depois eu coloco a vírgula. Então, aí eu já estou com 3 casas decimais e estou colocando zero aqui na unidade, do lado esquerdo da vírgula, que representa a parte inteira, que eu não tenho nenhuma unidade. Então, o zero representa a ausência dessa unidade. E aí a representação de 93 milésimos. 93 milésimos. Depois, nós temos aqui 775 centésimos, né? Para você que está aí estudando, nesse período que estamos atravessando, dá um pause no vídeo, faça as atividades, depois dá continuidade, dá pausa, dá continuidade. Ou coloque o vídeo numa reprodução mais lenta para que vá reproduzindo de forma lenta que você dê tempo de você resolver. Olha aqui, ó, 775. Copia o numerador. Quantos zeros? 2. Então, significa que teremos 2 casas decimais. Da esquerda para a direita? Não, nunca da esquerda para a direita. Sempre da direita para a esquerda. 1, 2. Aí eu posiciono a vírgula aqui. 7 inteiros e 75 centésimos, ou 7,75. Agora nós vamos fazer a fração 1.336 décimos. Vou representar esta fração decimal através de um número decimal. Vamos copiar o numerador como ele está. O denominador, por se tratar de uma potência de 10, tem um zero. Significa que na representação decimal nós teremos uma casa decimal contando da direita para a esquerda. 133 inteiros e 6 décimos, ou 133,6. Agora temos 61 centésimos. Olha aqui. Copio novamente o numerador. 2 zeros. Isso nos diz que deverá ter na sua representação decimal 2 casas decimais. Vírgula. E agora coloco o zero aqui do lado esquerdo da vírgula. E para finalizar essa nossa aula de número 478, onde estamos trabalhando com a transformação de frações decimais em números decimais, vamos fazer essa fração 129 centésimos. Copiamos o numerador, 2 zeros, 2 casas decimais, 1 inteiro e 29 centésimos, ou 1,29. E assim concluímos a aula de número 478 aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos. Espero que você volte sempre para nos acompanhar. E lembre-se,
Não estude muito poucos dias. Estude pouco todos os dias. Um abraço e lembre-se, estude. Educação faz a diferença.